A nossa abordagem dentro da psicoterapia consciencial não é religiosa. Não temos vínculo com nenhuma religião evangélica, católica, espírita, nenhuma religião dentro da psicologia consciencial. Eu, particularmente, como pessoa, tenho a minha religião. Sou profundamente religioso, mas na psicologia nós não trazemos questões religiosas. Nós trazemos questões psicológicas e o evangelho é estudado sempre para aplicação da própria pessoa, trazendo sempre para a nossa vida os conceitos. Porque há uma tendência no movimento religioso de colocar o evangelho para os outros aplicarem. Isso é comum entre os líderes religiosos. Nós, dentro da psicoterapia, nós trazemos os ensinamentos sempre voltados para o ser que somos. Esse trabalho, ele se originou na verdade, de dois grandes terapeutas que nós tivemos no século XX. Carl Gustav Jung, o grande psiquiatra suíço, desenvolvedor da psicologia analítica, que trabalhava com conceitos de evangelho, de Jesus, de religiosidade, de espiritualidade. Ele é considerado o precursor da psicologia transpessoal. Jung fez o seu trabalho até principalmente nas décadas de 30, 40, 50 do século passado, e no final dos anos 60 que a psicologia transpessoal foi desenvolvida nos Estados Unidos, mas ele é considerado precursor por quê? Porque ele já trouxe essas questões de espiritualidade, de religiosidade, do Cristo interno. O Cristo interno, dentro da visão da psicologia consciencial, é a própria essência divina que somos, o ser essencial, também chamado de self. Jung chamou de self ou de Cristo interno, Cristo interior. Jung ele falava do Cristo manifesto, que é Jesus Cristo, o arquétipo do ser consciencial dentro da abordagem da psicologia consciencial, e Cristo interno. E ele colocava que nós somos convidados a desenvolver as virtudes do Cristo interno, que ele chamou de individuação, para nos conectar cada vez mais com o Cristo manifesto. Ele coloca o Cristo manifesto, Jesus Cristo, como um arquétipo da perfeição. Ele usa esse termo, inclusive, um ser profundamente virtuoso que nos legou toda uma série de ensinamentos que nos auxiliam nas virtudes que temos. No nosso livro, Psicologia das Virtudes, e no Inteligência Consciencial, nós colocamos vários trechos da obra de Jung sobre isso. Eu estou escrevendo o livro, o Tratado de Psicologia e Psicoterapia Consciencial, que nós vamos trazer mais conteúdos de Jung falando sobre Jesus como esse arquétipo da perfeição que um ser humano pode alcançar, e isso tudo Jung já trabalhava terapeuticamente, e uma discípula dele, a psiquiatra Hannah Wolff, alemã, ela estudou diretamente com Jung em Zurique, na Suíça, né, e ela pegou essa vertente do Jung de trabalhar com os conceitos e as virtudes do Cristo manifesto e utilizou na sua prática terapêutica. A Hannah Wolff, ela utilizou na prática terapêutica o Evangelho como um instrumento de trabalho. No dia a dia, ela utilizava o Evangelho. Ela escreveu, inclusive, vários livros abordando a sua prática, como que ela pegava trechos do Evangelho de acordo com o problema do cliente, ela trazia aquele texto e refletia com o cliente, de forma terapêutica, aquele conteúdo.
Ela escreveu o livro Jesus, Psicoterapeuta, que é uma obra dela que tem em português. Temos o Jesus Universal e o Jesus à luz da psicologia, Jesus analisado do ponto de vista da psicologia profunda. Só temos 3 obras delas em português, a maior parte tem em alemão ou em inglês, mas essas 3 obras, inclusive, infelizmente, elas estão esgotadas, mas quem quer conhecer, elas estão disponíveis nos sebos. Você pode adquirir tanto na estante virtual quanto na Amazon, naquela parte de livros usados da Amazon. É possível adquirir essa obra, principalmente o que eu mais gosto dela é Jesus Psicoterapeuta, muito, muito boa mesmo, e traz essa versão da psicologia analítica do Evangelho de Jesus. Na abordagem da psicologia consciencial, nós não utilizamos o tempo todo a psicologia dos símbolos, do Evangelho, como a Hannah Wolff utilizava. Nós utilizamos esporadicamente, dependendo da necessidade do cliente. Dependendo da necessidade do cliente, eu estou sempre trazendo conteúdos do Evangelho de Jesus e aplicado para essa transformação interior. Por que nós fazemos isso? Porque o 4º parâmetro da psicologia consciencial é exatamente o Cristo como modelo, como arquétipo do ser consciencial. O ser consciencial é aquele que toma consciência da sua realidade e faz esforços constantes para praticar as virtudes, cumprindo as leis do código moral que todo ser humano traz na própria consciência. São leis divinas que foram colocadas na nossa consciência para que nós possamos evoluir. Então, quando nós exercitamos as virtudes, nós estamos cumprindo as leis. Por exemplo, temos a lei de amor, que nos convida a exercitar a virtude do amor. A lei de compaixão nos convida a exercitar a virtude da compaixão. A lei de justiça, a virtude da justiça. A lei de permissão, as virtudes do sentimento de aprendiz, da humildade e da mansidão. Então, cada lei, ela nos convida a determinadas virtudes, e quando nós fazemos esforços nessa direção, nós nos tornamos seres conscienciais. Jesus Cristo é o arquétipo do ser plenamente consciencial. Ele é o ser que pratica todas as leis divinas e as virtudes, como ele chamava carinhosamente, as leis do Pai, e ele pratica todas as virtudes. Então, como esse grande modelo de virtudes, o que nós fazemos? Nós pegamos os ensinamentos do Cristo e trazemos de forma bem prática para que nós possamos ser estimulados à prática das virtudes e ao cumprimento das leis, porque o grande objetivo da vida é exatamente esse, de nós praticarmos determinadas virtudes e, nessa prática, nós evoluirmos.